Hoje a gente vai desvendar um dos maiores mal-entendidos do universo de Naruto. E olha, é uma verdade que pode mudar o jeito que a gente enxerga alguns dos personagens mais queridos da série. Deixa eu começar com uma pergunta bem direta. O Kakashi Hatake tem um clã? Eu aposto que a primeira coisa que vem na cabeça é, claro, o clã Hatake! Mas e se eu te disser que não é bem assim? E se a resposta for um sonoro não? E se personagens como o Kakashi, o Minato Namikaze e até mesmo o Jiraiya não pertencerem a clã nenhum? Isso, veja bem, não é achismo. Dá pra provar, só olhando como os clãs realmente funcionam dentro da história de Naruto. Pra gente entender essa história toda, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro entender que sobrenome não é clã. Depois, definir o que é um clã de verdade. Vamos achar as provas no próprio anime, notar um detalhe na linguagem que passa batido, ver quem realmente faz parte de um clã e, por fim, diferenciar o que é um legado e o que é um clã. Ok, vamos começar quebrando a maior confusão de todas. Ter um sobrenome significa automaticamente pertencer a um clã? A resposta é curta e grossa, não. E essa ideia em Naruto vem direto da cultura japonesa. Olha que interessante, lá existe uma diferença muito clara entre o Ji, que é o clã como uma instituição política, uma força, e Maioji, que é, bem, só um sobrenome de família, ou seja, Hatake é um Maioji, é um sobrenome, mas não é a prova da existência de um clã. Então vamos pensar de outro jeito. Em vez de ficar perguntando quem tem clã, a pergunta certa é: o que de fato define um clã no mundo de Naruto? E aqui está o pulo do gato. Em Naruto, um clã funciona como se fosse uma casa nobre. Pense em Game of Thrones ou nos feudos do Japão antigo. Para ser um clã, precisa de 3 coisas essenciais: poder político, um território definido e uma estrutura organizada. Beleza, agora vamos para a prática, vamos caçar as provas dentro da própria obra e testar essa ideia do clã Hatake contra a nossa definição. A gente vai analisar 3 tipos de provas que os clãs de verdade, tipo os Uchiha e os Hyuga, cumprem com folga. Eles têm bairros próprios, controlam recursos econômicos e têm liderança política. Vamos ver. Primeira prova, distritos e sedes. Os Uchiha tinham o bairro inteiro deles. Os Hyuga têm aquele complexo que é uma fortaleza. Isso não é só decoração, gente. São praticamente microestados dentro de Konoha. Agora a pergunta de 1 milhão. Onde é que fica o distrito dos Hatake? Pois é, não existe. Segundo ponto, recursos. Pensa no clã Nara. Eles controlam florestas, criam cervos, têm acesso a ervas medicinais. Isso é economia, é poder real. Agora me diz, qual recurso coletivo a família Hatake controla? De novo, a resposta é nenhum. E a terceira e última prova, liderança política. Clãs de verdade têm líderes, têm conselhos, têm um assento na mesa de decisões. Quando essa galera se reúne, não é um almoço de família, são generais discutindo os rumos da vila. É a elite do poder. Então, a pergunta é, quem é o líder do clã Hatake? Ninguém, porque não existe uma entidade política para liderar. Agora vamos para um detalhe que, eu juro, tá na nossa cara o tempo todo, mas quase ninguém percebe. A própria forma como os personagens falam no anime entrega a resposta. Para e repara na linguagem. O tempo todo a gente ouve coisas como fulano do clã Uchiha ou um membro do clã Hyuga. Agora, tenta lembrar. Alguma vez na vida alguém falou Kakashi do clã Hatake? Nunca. Isso não é um erro dos roteiristas, não. É a prova de que esses clãs, como instituição, simplesmente não existem. Certo. Então, quem são os clãs de verdade em Konoha? Para fazer parte desse clube, é preciso ter uma liderança formal, uma história estabelecida e um papel político claro na vila. A lista oficial da elite política de Konoha é bem feleta. A gente está falando dos Aburame, Akimichi, Hyuga, Uchiha, Nara, Yamanaka, Inuzuka, Sarutobi, Shimura e, claro, o Senju. Até o clã Kuranla, que é de um filler, se encaixa nesse modelo. Eles são a espinha dorsal do poder da vila. E tem uma cena que ilustra isso perfeitamente. Logo depois do ataque da Raposa de 9 Caudas, rola uma reunião de emergência. E quem tá lá? Os líderes dos clãs e as figuras políticas mais importantes. Não tem civil comum ali. É a elite, o alto escalão, decidindo o futuro. Isso prova que ser clã não é só sobre família, é sobre fazer parte da estrutura de poder. Bom, agora eu acho que ficou bem claro. O Kakashi não tem um clã escondido. Ele simplesmente não pertence a um porque a família dele não tem território, nem estrutura, nem poder político.
Ele é outra coisa. Ele é um agente livre que herda o talento do pai, mas não um sistema de poder inteiro. Mas aí alguém pode argumentar, ué, e aqueles símbolos que o Kakashi herdou do pai? Essa é uma boa pergunta e confunde muita gente. Parece prova de um clã, né? Mas não é. O pai dele, o Sakumo, tinha uma reputação gigantesca, um legado visual. Mas isso se encaixa mais no modelo do guerreiro individual. Tipo um samurai lendário que constrói a própria fama, e não uma casa nobre já estruturada. Os Hatake não têm um hidden, aquelas técnicas secretas passadas coletivamente no clã. O que eles têm é uma transmissão direta, de pai para filho. O símbolo que o Kakashi carrega não é um brasão político, é o orgulho da família dele. É o que no Japão se chama de Ie, uma casa, uma linhagem, não um clã. E aqui está a diferença crucial. Um clã como o Uchiha sobrevive como uma instituição. Mesmo que vários membros morram, a estrutura continua de pé. Agora, uma família como a dos Hatake, se não tiver um herdeiro, ela acaba. É uma linhagem, não uma estrutura de poder. Então, para ficar bem gravado, Kakashi tem um legado. Kakashi tem uma herança. Mas ele não tem um clã. E essa diferença, acredite, muda tudo no jeito que a gente entende o lugar dele nesse mundo. E isso tudo leva a gente para uma última pergunta, talvez a mais interessante de todas. No universo de Naruto, o que será que é mais poderoso? Fazer parte da estrutura de um grande clã, com todo o poder e as obrigações que vêm junto, ou ser totalmente livre para trilhar o próprio caminho? Fica aí a reflexão.